Olá, bom dia, meus amigos. Tudo bem com você? Feliz de estar aqui com você em mais um Café com o Pastor, esse nosso programa matinal. Eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã um pequeno trecho da vida de um personagem muito marcante nas Escrituras e se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versos 12 ao verso 17. Acompanhe comigo sobre a vida desse personagem. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Vou dar uma pausa aqui rapidinho para nós pegarmos esses dois primeiros versículos que me chama muito a atenção a respeito da vida desse personagem, o nosso amigo José. Quando José decidiu sair de sua casa e ir até Hebrom, ele pensou tão somente em obedecer às ordens do seu pai Jacó, o que para José era uma tarefa muito simples. Ele tinha que sair de Hebrom, lugar que eles estavam morando, e ir até Siquém para saber como estavam seus irmãos e os rebanhos que os seus irmãos estavam pastoreando. Portanto, para José era algo natural, era algo normal na vida dele obedecer ao seu pai e cumprir uma missão que o seu pai Jacó havia dado a ele. Por isso ele saiu em sua jornada, atrás de seus irmãos. Eu imagino que José, de repente, poderia pensar que a sua jornada seria uma jornada comum, afinal de contas ele era acostumado a fazer grandes caminhadas. E é sobre esse trajeto que ele vai fazer, esse percurso que ele vai fazer atrás dos seus irmãos, que eu quero continuar falando com você agora a partir do verso 14. Põe comigo. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. O homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. É importante nós entendermos um pouco do contexto desses lugares aqui mencionados. Siquém estava localizado num território perto de um vale chamado Monte Ebal e perto também de um outro vale chamado Monte Gerizim, na terra de Canaã, onde eles moravam. Os irmãos de José estavam apacentando seus rebanhos ali, naquele local chamado Siquém. Curioso dizer que é nessa região que muitos anos depois os ossos de José foram sepultados nessa cidade. Dotã ficava cerca de 32 quilômetros ao norte do lugar onde José estava, Siquém. E eu gostaria de fazer uma analogia da vida de José com a nossa vida. Apesar de nós vivermos numa realidade muito diferente, estamos em outro tempo e possuirmos uma perspectiva muito diferente do mundo que nós vivemos hoje comparado ao mundo de antigamente. Temos que entender que nós estamos falando aqui de 1900 anos antes de Cristo, portanto, nesse período não tinha carro, não tinha moto, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha um restaurante para José parar, para comer alguma coisa.
bem provável que José não tinha uma arma de fogo para se proteger, por exemplo, de animais ferozes que existiam naqueles vales que ele passaria. Mas nada impossível para um jovem sonhador que tinha como objetivo realizar os seus sonhos. E o que eu mais me admiro nessa passagem é justamente a prontidão de José em obedecer ao seu pai. Nós colocamos muitas dificuldades para obedecer o nosso pai. Nós sabemos o que temos que fazer e muitas das vezes não fazemos. Sabe por quê, meus irmãos? É porque é muito fácil. É muito fácil nós fazermos as nossas vontades. É muito cômodo nós realizarmos os desejos da nossa carne. Olha só, muitos de nós temos muitos objetivos nas nossas vidas. Quando jovens, sonhamos em construir uma carreira, em ter um emprego dos sonhos, um dia construir uma família, ser bem-sucedido. Isso tudo é muito bom, é muito bacana. Ir em busca dos nossos sonhos, tentar realizar esses nossos sonhos, é importante para as nossas vidas. Mas no meio do caminho, às vezes acontecem alguns problemas, alguns momentos em que aquilo que nós planejamos não está dando muito certo e Deus acaba nos direcionando para um outro lugar, para uma outra situação. E o futuro de José começa justamente nesse momento, quando ele muda de percurso. Quando ele dá um passo em direção a Siquém e vai para Dotã, pois ali acontece algo inesperado, um imprevisto acontece na vida de José, porque ele esperava encontrar seus irmãos em Siquém e de repente ele vai para um outro lugar chamado Dotã. Meus amigos, José poderia muito bem ter voltado para Hebrom. A partir do momento que ele chegou em Siquém e não viu seus irmãos, ele poderia muito bem, não encontrei meus irmãos, vou voltar, porque meu pai falou que eles estariam em Siquém. Então, se eles foram para outro lugar, o problema é deles, a irresponsabilidade é deles. Mas não, José não pensou assim, porque além de José ser um sonhador, ele era um filho obediente. Ele tinha que cumprir a missão na qual ele foi designado. Seu pai Jacó sempre esperava que ele cumprisse a missão que fosse dada a ele. E Deus espera a mesma coisa de você. Deus espera que você obedeça a Ele. Deus espera que você cumpra a missão que Deus colocou para você realizar lá no seu trabalho. Deus colocou para você realizar lá na sua família, no meio dos seus amigos, na sua igreja. Deus é seu Pai, então Ele espera que você o obedeça como filho, portando-se com temor, fazendo a vontade dEle, procurando agradar o coração de Deus. E sabe como nós agradamos o coração de Deus, meus amigos? Fazendo a vontade do Pai, nas nossas vontades. Vivendo uma vida que agrada ao Senhor, uma vida honesta, uma vida íntegra, longe das mentiras, longe das falsas ilusões que o mundo oferece. Você sabe que falsas ilusões são essas. Você também obedece a Deus quando você se atenta à sua palavra, quando você cria momentos de intimidade com o Senhor para ouvir o que o Paizinho quer falar para você. Por isso, meus irmãos, esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Mesmo que o Senhor mude o percurso da sua vida. Você tem sonhos, tem planos, ainda quer realizar muitos desses planos em 2020? Então esteja preparado para dizer sim, Senhor, para dizer sim ao Pai, porque esses planos serão cumpridos na sua vida, de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha vontade, não de acordo com a sua vontade. E se Deus mudar o percurso da sua vida, e você está caminhando em uma direção e você ir para outra direção, entenda que Deus tem um propósito.
um propósito muito maior. Um desses propósitos, eu creio, é lhe dar a oportunidade de você demonstrar obediência a Ele. Mesmo você não querendo, você está disposto a obedecer a Deus? Você está disposto a dizer: sim, Senhor, sim, papai, eu estou disponível, eu estou disposto a te obedecer. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Convido você a baixar sua cabeça nesse momento e orar junto comigo. Oremos. Senhor, nós queremos estar dispostos, Senhor, a te obedecer. Mesmo que isso custe mudar os planos que tínhamos estabelecidos, Senhor. Mesmo que isso custe até mesmo tirar das nossas vidas um sonho que nós estávamos querendo tanto realizar, Pai amado. Que possamos ser filhos obedientes. Que possamos, diante de circunstâncias adversas, te obedecer, mesmo que isso custe algo muito triste, algo até mesmo sofredor para as nossas vidas. Mas no final de tudo, nós cremos que tu tens o melhor para todos nós, para os teus filhos. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Estejamos com o coração dispostos a dizer sim, Senhor. Amém? Até a próxima, se Deus quiser, no nosso Café com Pastor.